O Sol Elétrico. Eric Dollard é um renomado engenheiro elétrico americano, especializado em pesquisas que envolvem magnetismo, eletromagnetismo e eletricidade. O engenheiro é discípulo do maior gênio da eletricidade, o extraordinário Nikola Tesla, sendo, portanto, considerado o único cientista no mundo com a capacidade para reproduzir alguns experimentos elétricos e científicos de Tesla. O Sol não tem nenhuma estrutura interna, é vazio. O Sol é apenas uma superfície, não há nada dentro. O Sol não está queimando nada, não há nenhuma fusão. O Sol é um transformador, não está queimando nada. É um conversor de energia de outra dimensão, sendo a luz e o calor processos residuais, afirma o cientista. Durante mais de 30 anos de experiências e pesquisas elétricas, Dollard teve 8 laboratórios queimados e destruídos misteriosamente. Dollard estudou o Sol durante 4 anos e realizou inúmeras experiências que comprovam que o Sol não é uma bola queimando no espaço. O engenheiro elétrico afirma que o Sol está a 6.000 quilômetros da Terra e não a 150 milhões de quilômetros, como afirma a pseudociência. A luz não viaja no vácuo do espaço e, portanto, o Sol está dentro da ionoplasma, afirma Dollard. O sistema cientificista afirma que o Sol é uma estrela no centro de um sistema planetário, um astro composto de hidrogênio e hélio que possui traços de outros elementos. Inclui-se nesta lista ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, cromo, neon e magnésio. Animações gráficas da NASA retratam o Sol como sendo uma bola de fogo queimando no espaço em um suposto processo de fusão nuclear ou hidrogênio se convertendo em hélio. No entanto, a ciência atual trabalha apenas com teorias hipotéticas e conjecturas intuitivas e fajutas para definir o Sol. A descrição científica do Sol por si só é contraditória. A possibilidade do Sol produzir oxigênio em sua composição superficial é totalmente inverossímil. Outra inverdade científica é de que o Sol possui uma grande força gravitacional que confinaria todo o sistema planetário à sua volta. Força gravitacional é outra baboseira científica e, portanto, não existe. A gravidade e nada é a mesma coisa. O que existe é a força magnética. O Sol seria composto de níquel, cromo, magnésio e ferro, e estes elementos seriam responsáveis pela verdadeira força magnética do Sol. A temperatura do Sol, segundo a pseudociência, é de 5.778 K, ou 15 milhões de graus Celsius. Não há como produzir um campo magnético com os elementos níquel, cromo, ferro e magnésio sob grandes temperaturas. Hidrogênio e hélio também não produzem magnetismo. O níquel, o ferro, o cromo e o magnésio perdem suas propriedades magnéticas quando submetidos a menos de 3.000 graus Celsius. Portanto, o Sol, como é definido pela pseudociência, jamais produziria um campo magnético que pudesse atrair outros corpos no espaço. Desta forma, nenhum planeta orbitaria o Sol ou seria atraído por sua força magnética. O Sol, como define a pseudociência, não é o centro do universo e não está atraindo nada no espaço. Força gravitacional é a mesma força que atrai poeira para uma tela de TV, ou seja, não exerce nenhuma força de grandeza. Para haver fusão nuclear na superfície do Sol e provocar a queima, seria necessário oxigênio. O oxigênio se produz de duas formas, pela fotossíntese e pela fotólise.
Para haver fotossíntese, seria necessário plantas com clorofila e alguns tipos de algas na superfície do Sol. A fotólise produz oxigênio proveniente da radiação ultravioleta, que entra na atmosplana e decompõe a água que existe na atmosplana e o óxido de iodo. Não há água para o Sol decompor em sua superfície ou em sua atmosfera. Na natureza do fogo, só haverá fogo quando houver combustão, e para que haja combustão, é necessário que ocorra uma combinação entre os elementos combustíveis, temperatura de ignição e o oxigênio do ar atmosférico, comburente. A combinação em proporções adequadas desses elementos produzirá um processo de desprendimento de calor e energia luminosa. Também não existe oxigênio no espaço que pudesse contribuir com a queima do Sol. O Sol da pseudociência é apenas mais uma das inúmeras falcatruas científicas que travestem a ciência contemporânea. Há um grande número de cientistas fugindo de debates e de discussões acerca do Sol, pois um grande número deles reconhece as inúmeras gambiarras científicas que foram construídas pela pseudociência para definir o Sol. Apenas a eletricidade explica a força magnética e a existência do Sol. O Sol não é maior que a Terra e nem está a 150 milhões de quilômetros da Terra. O Sol seria um pouco maior que a Lua. A Lua possui, segundo a ciência, 3.474 quilômetros de diâmetro. O Sol teria aproximadamente entre 5.000 a 6.000 quilômetros de diâmetro. Eric Dollard acredita que o Sol esteja entre 5.000 e 6.000 quilômetros de distância da Terra. Dollard afirma que a indução magnética produz luz, calor, energia, frequências eletromagnéticas e radiação. Essa seria a melhor explicação para definir o funcionamento do Sol dentro do sistema. O Sol possui um forte campo eletromagnético que capta frequências de energia da Terra e do espaço elétrico. Esta captação se define em um processo contínuo de indução magnética. Resumindo, o Sol capta a energia da Terra e de outra dimensionalidade no espaço e as converte em luz, frequências, radiação e calor. Sua flutuabilidade e confinamento dentro do sistema se dão em razão do intenso campo magnético da Terra e do eletromagnetismo existente no domo. Portanto, campo magnético da Terra é bem maior e mais intenso do que o campo magnético do Sol e da Lua. O universo está carregado de partículas elétricas e de filamentos que produzem campos eletromagnéticos. O Sol capta toda essa carga elétrica e frequencial que vem da Terra, do espaço e do domo. Para manter o equilíbrio deste sistema, o Sol atua como um gigantesco transformador, convertendo toda essa energia captada em luz, frequências, calor e radiação. Portanto, o Sol e também a Lua proporcionam uma extraordinária harmonia que mantém todo o equilíbrio de nosso sistema. Sem o Sol e sem a Lua, não haveria vida na Terra. Ondas eletromagnéticas irradiam frequências mínimas e altas. O Sol seria resultado de uma frequência vibracional irradiada a partir da Terra. Nikola Tesla acreditava que havia uma frequência específica com a qual a Terra era golpeada como um martelo. Tesla acreditava que a superfície da Terra vibrava com a frequência da eletricidade que era gerada a partir de processos eletromagnéticos, sendo a Terra uma grande bobina de Tesla. Esta frequência é muito intensa na Antártica, onde fenômenos de sonoluminência ocorrem diariamente. A Antártica seria o polo negativo da bateria Terra, onde toda a energia extra é liberada. O Sol seria resultado desta energia oscilatória de frequências altíssimas. O fenômeno Ball Lightning foi reproduzido em laboratório por Nikola Tesla em 1902. Outros cientistas
tentaram reproduzir este fenômeno elétrico sem sucesso. Este fenômeno elétrico é visto após grandes tempestades elétricas, onde muita energia é liberada no ar ou na atmosplana. Uma bola de raio flutua no espaço e some misteriosamente ao perder frequência. Este fenômeno pode estar ligado à existência de nosso Sol elétrico brilhando no espaço. Gases e energia elétrica constituem o plasma. A bola de Tesla usa o mesmo fundamento para funcionar e liberar raios de energia em seu interior. A combinação de gases e energia elétrica ou plasma é a mesma que explica a constituição do Sol elétrico. O Sol transforma a energia elétrica em ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas produzem frequências, fazendo que moléculas, partículas e outras substâncias vibrem intensamente. Esta vibração produz calor. Partindo desta premissa, podemos dizer que o Sol possui uma superfície fria, pois o calor seria irradiado a partir das frequências eletromagnéticas. Ao gerar frequências altíssimas, o Sol faz com que as moléculas, partículas e outras substâncias existentes na atmosplana vibrem e, desta forma, o calor é irradiado para a Terra. É desta forma que um forno micro-ondas funciona. O PhD em Engenharia Elétrica Don Scott, juntamente com outro PhD em Física e Engenharia Elétrica Michael Claret, dirigem o projeto Safira, que estuda o Sol elétrico. Ambos alegam que o Sol não é uma bola de hidrogênio em fusão no espaço e que o calor não é liberado pelo Sol, e sim gerados por meio das ondas eletromagnéticas que batem na mesosplana, estratosplana e finalmente na troposplana. O engenheiro e perito em telecomunicações de satélites José Alfonso Hernando Albedon também afirma que o Sol é frio e o calor é gerado pelas ondas eletromagnéticas que vibram na atmosplana. Uma prova de que o Sol é frio e não irradia calor é que quanto mais subimos na atmosplana e nos aproximamos do Sol, mais frio fica. Aviões a 6.000 pés registram temperaturas de menos de 5 graus abaixo de zero em seu exterior. Se o Sol fosse quente, a água não congelaria a 30 quilômetros de altura, mesmo estando próxima ao Sol. Experiências com balões meteorológicos comprovam que frascos com água levados ao espaço voltaram à Terra totalmente congelados. Acima de 6.000 pés, a temperatura cai drasticamente e, portanto, se o Sol irradiasse calor, torraríamos dentro dos aviões. O espaço é frio como o Sol. Um filminho da NASA rodou o mundo exibindo uma suposta nave espacial se abastecendo no Sol. Isto poderia ser perfeitamente possível, pois o Sol é uma grande fonte de energia e sua superfície não é quente como afirma a pseudociência. O calor do Sol é gerado a partir das frequências de ondas eletromagnéticas que são irradiadas para a atmosplana e, consequentemente, atingem a superfície da Terra. O Sol seria apenas uma fonte, assim como o magnetron é a fonte para que o aparelho de micro-ondas transforme energia em ondas eletromagnéticas. O raio gama é um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência. Por causa das altas energias que possuem, os raios gama constituem um tipo de radiação ionizante. Além disso, os raios gama são capazes de penetrar na matéria mais profundamente que a radiação alfa ou beta. A radiação infravermelha é uma radiação não ionizante na porção invisível do espectro eletromagnético que está adjacente aos comprimentos de ondas longos ou o final vermelho do espectro da luz visível.
A radiação ultravioleta é a radiação eletromagnética, ou os raios ultravioleta com um comprimento de onda menor que a da luz visível e maior que a dos raios X, de 380 nanômetros a 1 nanômetro. O nome significa mais alta que, além do violeta do latim ultra, pelo fato de que o violeta é a cor visível com um comprimento de onda mais curto e maior frequência. As ondas eletromagnéticas que produzem luz, calor e radiação são geradas a partir de uma fonte elétrica e de contínuos processos elétricos. A eletricidade é a única fonte que poderia definir toda a existência do Sol e do universo. A radiação eletromagnética é uma oscilação em fase dos campos elétricos e magnéticos que, autossustentando-se, encontram-se desacoplados das cargas elétricas que lhe deram origem. As oscilações dos campos magnéticos e elétricos são perpendiculares entre si e podem ser entendidas como a propagação de uma onda transversal, cujas oscilações são perpendiculares à direção do movimento da onda, como as ondas da superfície de uma lâmina de água, que pode se deslocar através do vácuo. Vista da mecânica quântica, podem ser entendidas ainda como o deslocamento de pequenas partículas, os fótons. O espectro visível ou simplesmente luz visível é apenas uma pequena parte de todo o espectro da radiação eletromagnética possível, que vai desde as ondas de rádio aos raios gama. A existência de ondas eletromagnéticas foi prevista por James Clerk Maxwell e confirmada experimentalmente por Heinrich Hertz. A radiação eletromagnética encontra-se aplicações como a radiotransmissão, seu emprego no aquecimento de alimentos, fornos de micro-ondas, em laser para corte de materiais ou mesmo na simples lâmpada incandescente. O Sol é, portanto, um transformador ou conversor elétrico e a radiação eletromagnética gerada pelo Sol elétrico pode ser classificada de acordo com a frequência da onda em ordem crescente nas seguintes faixas: ondas de rádio, micro-ondas, radiação terahertz, radiação infravermelha, luz visível, radiação ultravioleta, raio-x e radiação gama. As pseudolabaredas vistas nas animações da NASA não são labaredas de fogo, e sim descargas elétricas violentas que ocorrem em torno do Sol. O mesmo efeito pode ser visto em um transformador elétrico ao receber uma carga superior de energia. As manchas solares são vórtices eletromagnéticos em seu fluxo natural de energia. O Sol possui uma poderosa força eletromagnética que trabalha em interatividade com o sistema espaço, domo, terra. O calor produzido pelas ondas eletromagnéticas irradiadas pelo Sol aquecem a água do mar e dos rios, aquece e dilata o ar, produz brisas, ventos e furacões. Seu calor ferve a água e a transforma em vapor. O vapor, por ser mais leve, se concentra na atmosplana, formando as nuvens que flutuam nos céus. Desta forma, o Sol exerce papel fundamental nos efeitos climáticos da Terra e influi sistematicamente nos ciclos de chuvas, ventos e tempestades. É também nas rotas ou nos fluxos magnéticos que o Sol percorre sobre a Terra que se originam os furacões, maremotos e terremotos. Isso ocorre em razão da água ser naturalmente diamagnética, ou seja, a água repele um campo magnético quando é confrontada com esta força. A água constitui-se de um campo magnético em oposição ao campo magnético que é aplicado externamente, de modo que este campo, sendo mais fraco e oposto, produz uma força que repele o campo magnético mais forte. Este efeito repelente da água explica as marés nos oceanos da Terra.
O Sol implica uma energia eletromagnética positiva que causa a baixa maré, e a Lua implica uma energia eletromagnética negativa, causando a maré alta. A energia eletromagnética do Sol e da Lua são mais intensas que o campo magnético da água e, portanto, interagem nos efeitos das marés. O sal potencializa a capacidade de água salgada do mar em produzir eletricidade. A interação do Sol com a água do mar funciona como uma imensa usina de energia. Cerca de 71% da superfície da Terra é constituída de água. Desta forma, as propriedades eletromagnéticas do Sol e da Lua atuam como dois gigantescos ímãs, alterando o nível das águas em até 17 metros acima da superfície do mar. O Sol também exerce grande influência nas camadas tectônicas da Terra, provocando tremores de terra e grandes terremotos. Cientistas e geólogos descobriram que há grande quantidade de água salinizada no interior da Terra em volume e quantidades superiores aos oceanos que cobrem a Terra. Esta camada é chamada de hidroplaca. A hidroplaca fica em uma área de transição entre as camadas de granito e de basalto. A força magnética do Sol teria influência sobre a água salinizada contida nestes imensos reservatórios subterrâneos. Desta forma, a força magnética pressionaria ou empurraria a água sobre as placas superiores das camadas da Terra. Esta pressão na hidroplaca provocaria os abalos e os terremotos. Todas as áreas incidentes de abalos sísmicos e terremotos estão concentradas nas faixas ou trilhas magnéticas do Sol. Recentemente tivemos terremoto no México e 3 furacões que destruíram Porto Rico e atingiram Miami, Flórida e parte dos Estados Unidos da América. Os fenômenos ocorreram justamente no caminho que o Sol faz sobre a Terra. As placas tectônicas foram pressionadas pela força diamagnética da água, que por sua vez foram potencializadas pelo forte campo eletromagnético do Sol. As frequências das ondas eletromagnéticas fizeram vibrar as camadas inferiores da Terra e a força diamagnética sobre a água fez pressão sobre as placas tectônicas, causando os terremotos. A pseudociência afirma que a Terra-bola também possui um centro formado de níquel e cromo. Segundo os lunáticos cientistas, o cromo e o níquel, aquecidos a 6.000 graus Celsius, seriam responsáveis pelo campo protetor magnético que protege a Terra contra os efeitos da radiação solar. No entanto, o cromo e o níquel, aquecidos, perdem suas propriedades magnéticas e, portanto, não protegem a Terra e muito menos geram um campo magnético. Nada no universo se originou do acaso. O sal do mar não é obra do acaso. As partículas e moléculas não são obras do acaso. As plantas, algas e os vegetais não são obras do acaso. Os planetas e as estrelas não são obras do acaso. O domo elétrico não é obra do acaso. A Lua e o Sol não são obras do acaso. Os átomos não são obras do acaso. O eletromagnetismo não é uma obra do acaso. A vida e o homem não são obras do acaso. Tudo no universo foi planejado pela mente sábia do Criador para interagir com a eletricidade que permeia o universo. O Sol é um grande transformador ou conversor elétrico que interage com todo o sistema. O Sol faz parte do perfeito circuito elétrico que mantém todo o sistema funcionando. O Criador planejou sabiamente todo o sistema com perfeição e usou a eletricidade e o magnetismo para perpetuar sua esplêndida obra.